Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok aí. Quanto tempo, não é? Bom, meninos, hoje eu preparei para nossa aula a resolução, eu preparei, já coloquei lá no AVA para vocês uma lista de exercícios com revisão sobre o conteúdo de conto, que foi um conteúdo que nós trabalhamos bastante esse trimestre, né? E muito importante para os nossos próximos passos e as nossas próximas atividades. Bom, eu fiz essa lista, postei no AVA e agora, né, vou usar essa aula para fazer a correção dos exercícios com vocês, beleza? Vamos lá? Acidente na estrada. Todos os anos eu passava as férias de julho na fazenda dos meus tios, no interior do Rio de Janeiro. Os fatos que vou contar aconteceram em 1989, quando eu tinha 17 anos. Eles mudaram minha fé e visão do mundo. Meu tio, 2 primos e eu estávamos jogando baralho quando esperava minha tia terminar o jantar. A fazenda era muito antiga. Minha tia morava ali há várias gerações. Infelizmente, nessa época não havia eletricidade no campo e os geradores eram muito caros para o meu tio, então era tudo iluminado através da vela e do lampião, o que dava um aspecto tenebroso ao lugar. Nesse dia chovia muito forte e os cachorros estavam dentro da casa, mesmo assim estavam muito quietos. Eu não gosto quando eles estão assim, sempre acontece algo estranho, disse meu tio, apontando os cachorros. Nós rimos do comentário, que no momento pareceu engraçado. Ainda estávamos rindo quando ouvimos alguém bater forte na porta. Todos nós pulamos por conta do susto. Meu tio foi atender a porta, seguido da minha tia, que veio rápido da cozinha ver quem era a visita inesperada. Quando meu tio abriu a porta, vimos um homem que estava todo molhado de chuva. Eu sabia que não era conhecido, porque eu conhecia todos os vizinhos da redondeza. Eu capotei meu carro ali na estrada, preciso de ajuda, pois minha mulher está machucada e precisa de cuidados médicos. Eu vi sua casa da estrada e disse o homem sem fôlego até ser interrompido por meu tio. Não precisa explicar mais, disse meu tio pegando as chaves da caminhonete saindo. Sem perguntar nada, eu entrei com eles no veículo e partimos. Em 1 minuto já estávamos onde o carro se encontrava. Eu e meu tio corremos para o carro. O homem ficou lá dentro do carro, paralisado, olhando na direção do carro e chorando quieto. Eu e meu tio agachamos para ver a situação da mulher dele e, para o nosso choque, ali estava o homem que bateu na porta da fazenda, todo ensanguentado. Sua mulher não estava diferente. Eu fiquei com medo, mas meu tio me olhou e disse: Rápido, temos que levar os 2 para o hospital, disse ele, ignorando o fato sinistro e forçando a porta para abrir. Tiramos os 2 do carro e os levamos para o hospital. O homem, como eu e meu tio, sabíamos que estava morto. A mulher estava com ferimentos bastante graves, mas sobreviveu. Algumas horas depois, saímos do hospital e fomos de volta para a fazenda. Quando chegamos, contamos a história para os meus primos e minha tia. Eles ficaram morrendo de medo e terminei de contar a história e alguém bateu na porta. Meus primos correram para o quarto com medo. Meu tio abriu a porta, só que dessa vez não tinha ninguém. Esse é um conto do Paulo Henrique Garcia. Gente, eu particularmente gostei muito do conto. Eu gosto desses contos que têm finais inesperados. Bom, questão 1. Assim, antes da gente começar as questões propriamente ditas, vamos ver aqui direitinho nos elementos da narrativa, né? Elementos da narrativa. Vamos começar, então, pelos personagens. Personagem, o narrador, que conta a história, ele é o personagem também. O tio, 2 primos, a tia, o homem morto ou o fantasma do homem morto e a mulher. Beleza? Esses 2, a mulher tem uma participação, né? Ela é mencionada e ela que é levada para o hospital, mas há uma interação maior entre os outros personagens. Quando a gente fala em espaço, a gente pega aqui bem no iniciozinho do conto, né? Aconteceu numa fazenda no interior do Rio de Janeiro. Quando a gente fala no tempo, o tempo foi 1989, nas férias de julho. E vocês vão perceber que o tempo aqui ele é cronológico, porque os fatos acontecem, né? Numa sequência real. Não há volta, não há flashback, não há sonho, não há memória, tá? Ele transcorre no tempo real. O enredo, o fato que motiva isso, né? O fato que motiva o conflito, que vai gerar a história, a narrativa. Um homem bate o carro, vê uma casa, né? Ao longe e bate a porta para pedir ajuda.
Beleza? Então, foco narrativo, primeira pessoa, narrador, personagem. Então, foco narrativo, personagem, tempo, espaço, enredo. Ok, vimos direitinho todos os elementos da narrativa. Ele é contado em primeira pessoa, mas também abre espaço para um discurso direto quando entra a fala do tio, por exemplo. Beleza? Então, discurso direto. Tá, então agora vamos às questões. Questão 1. Sim, gente, aí só falando do final, porque eu gostei bastante do final. O final, ele traz uma quebra de expectativa, né? O final, ele é inesperado. Por quê? Eles vão para ajudar o homem. Quando chegam para ajudar o homem, vê o cadáver do homem lá. Ou seja, quem foi pedir ajuda foi o fantasma. Quer dizer, não sei nem se eu posso chamar o homem de fantasma. Mas enfim, a alma do homem foi quem foi pedir ajuda, né? Eu acho bastante interessante esses finais que rompem, que quebram com a nossa expectativa, né? Questão 1. Com base na leitura do conto acima, podemos afirmar. Letra A. Possui uma longa estrutura? Não. O conto possui uma estrutura curta. Além disso, aqui nesse texto só tem um fato. Um homem bate o carro e vai a uma casa pedir ajuda. A família vai ajudar. Quando chega lá, na verdade, era o fantasma pedindo ajuda para a esposa que ainda estava viva. B. Possui uma linguagem de difícil entendimento? Não. O conto, por se tratar de um gênero que envolve entretenimento, a linguagem geralmente é de fácil entendimento. E nesse texto, a linguagem é simples, né? É de fácil entendimento. C. Traz acontecimentos muito complexos. Ai, professor, isso é sobrenatural, é complexo. Não. A complexidade seria se eu fosse desenvolvendo o fato, aí chega lá no acidente, aí chega o corpo de bombeiro, aí acontece outra coisa, aí vem a polícia, acontece outra coisa. Aí sim seria um fato mais complexo no sentido de estou trabalhando mais o conflito. Aqui não, foi bem simples. A família vai, descobre que quem estava lá é o fantasma, pega as pessoas que estavam dentro do carro e levam para o hospital. Pronto, acabou a história. Beleza? Traz diversos fatos que acontecem em vários tempos. Tempos e espaços? Não. Um tempo só, 1989. Um espaço só, né, na fazenda, ali ao redor da fazenda antiga. Traz ações relacionadas a um único conflito? Sim. Questão 1, então, letra E. Questão 2. Sobre o narrador do conto acima, podemos afirmar: não está incluso nos fatos trazidos pelo conto, ou seja, ele não participava dos acontecimentos. Errado. A gente acabou de verificar no texto que o narrador é personagem. Então, ele está incluso sim nos fatos, tá? Foco narrativo em primeira pessoa, quem conta a história é o próprio personagem que participa da história. B. Apenas descreve os acontecimentos, deixando de abordar as sensações e os sentimentos dos personagens? Errado. O próprio personagem diz que está com medo, que sente medo quando ele vê o fantasma dentro do carro e olha para dentro do carro que tinha batido, né, o cadáver do fantasma. Então ele descreve o medo. Ele fala que ele descreve também a atitude do tio, que não quis nem saber, pegou e levou, né, mesmo diante daquela cena, os feridos, né, os acidentados para o hospital. Ele vai falar do medo dos primos quando uma segunda vez batem a porta, do medo da tia, tá? Então ele fala de sentimento, sim. C. Apenas observa sem participar dos acontecimentos? Não. D. Participa ativamente dos fatos narrados? Sim, ele participa e ele conta a história, participando da história. Letra E. Narra apenas suas ações sem mencionar as dos outros personagens. Está errado. Ele menciona a ação do tio, ele menciona a ação dos primos, a ação da tia. Ou seja, ele conta a história que aconteceu, que ele estava participando em alguns momentos e vendo em outros. Beleza? Tranquilo? Questão 3. São características... São características do gênero narrativo. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Pessoal, não tem quer dizer, pode ter? Pode, mas o subjetivismo é uma característica de poema, de texto lírico, né? Inclusive, no texto lírico, sempre tem o eu lírico, que é a voz que fala no texto. Beleza? Então, letra A está errada. B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade, pela emotividade, não é uma marca do gênero narrativo. Pode ter contos, né? Pode ter textos narrativos que expressam afetividade, emotividade? Pode, mas isso é obrigatório? Não. Se não é obrigatório, não é marca daquele tipo de texto, não é marca daquele gênero. Beleza? A gente só fala que é marca de gênero quando obrigatoriamente ele aparece em todos os textos narrativos.
O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação, modificação da situação, um conflito, um clímax e um epílogo. Ele está chamando o desfecho aqui de epílogo, tá? Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e os personagens. Certinho, letra C de coisinha linda, tá? Certinho, exatamente, o gênero narrativo tem os elementos da narrativa. Letra D, o gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a vida de um povo. Peraí, eu posso contar qualquer história num texto narrativo. Agora, dizer que a característica do gênero narrativo é o verso, não, porque nós acabamos de ler um texto que está em prosa, certo? Então, posso ter texto narrativo em verso? Posso. Tem até letra de música que narra histórias? Pode, mas não é uma característica do gênero, beleza? Então, questão 3, letra C, vamos para o próximo texto. A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos, Pernambuco. Há 2 homens, tá, voltando, cumbuca é um pote, né, assim, arredondado, beleza? E aqui, ó, vocês vão ver a palavra dous, já devem ter visto, né, porque fizeram antes a atividade. Fala, gente, a professora tá louca, digitou o negócio errado e mandou errado assim mesmo. Não. Tanto a palavra dous quanto o verbo ver com acento, eu quis manter dessa forma, porque essas palavras já foram grafadas, redigidas dessa forma lá no passado, tá? Séculos anteriores. Até, por exemplo, se a gente pega textos do Machado de Assis do século XIX, ele vai utilizar dous. O Machado de Assis utiliza muito a palavra cousa, e essas palavras sofrem mudanças, e hoje nós não falamos dous, nós falamos dois. Não falamos cousa, falamos coisa. E o verbo ver perdeu esse acento, tá? Só para falar um pouquinho de linguística, então vamos embora. Havia 2 homens, um rico e outro pobre, que gostavam de fazer peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça, graça, enfim, ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando lá, nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro, e como era em terras de compadre rico, o pobre não a quis levar para casa, e foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo agitado, e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos. Meteu-a numa mochila e tomou o caminho do mocambo do pobre. E logo que o avistou, foi gritando: "Ô, compadre, feche as portas e deixe somente uma banda da janela aberta." O compadre fez, e o rico, chegando perto da janela, atirou a caixa de marimbondos para dentro da casa do amigo e gritou: "Fecha a janela, compadre." E o pobre fecha a janela. Mas os marimbondos que entraram na casa e ficaram presas, né, que ele falou para fechar a casa, bateram no chão e transformaram-se em moedas de ouro. E o pobre chamou a mulher e os filhos para se ajuntar. O ricaço gritava: "Ô, compadre, abre a porta!" A que o outro respondia: "Deixe-me que os marimbondos estão me matando." E assim ficou o pobre rico e o rico ficou ridículo. Esse é um conto do Silvio Romero, são contos populares do Brasil. Questão 4. Marque a alternativa que justifica a narrativa anterior, que a narrativa anterior é um conto. A. Trata-se de uma história real? Não. Gente, o marimbondo bater no chão e virar ouro, isso não acontece. Não tente em casa, porque não dá certo, tá? Então, não é uma história real, a letra A já tá errada. Mas, transmitido oralmente de geração em geração e desenvolvido em um único espaço, pode ser transmitida oralmente de geração para geração, porque é um conto popular, né? Mas não é desenvolvido em um único espaço. Sai da fazenda do rico e vai para casa do pobre, tá? Tem 2 espaços aí. Então, a letra A tá errada. B. Trata-se de uma história de ficção? Sim. Com vários conflitos paralelos? Não. Só tem um conflito. Qual o conflito? O pobre pede a terra para trabalhar, vai trabalhar.
Quando ele vai trabalhar na terra do rico, ele descobre uma cumbuca, um pote de ouro e avisa o rico, o compadre rico. O compadre rico disse, então você não vai trabalhar nas terras, não. Quando o compadre rico vai para conhecer essas riquezas e pegar para ele, tem lá uma caixa de marimbondo. Aí ele, acredito que para se vingar, pega a caixa de marimbondo e joga, e manda trancar tudo e joga lá dentro da casa do compadre pobre. Só que quando a caixa de marimbondo entra e os marimbondos começam a cair no chão, eles começam a virar moedas de ouro. Né? Beleza? Então é só um conflito, é só uma situação, tá? Então a letra B também tá errada. C. Trata-se de uma história de ficção com um único conflito. Ficção, sim. Único conflito, sim. Desenvolvida somente em um dia, sim. E poucos personagens, sim também. Letra C, de coisinha linda. Letra D. Trata-se de uma ficção? Sim. Com muitos personagens? Não. Desenvolvida em um longo período de tempo? Não. Foi num dia. Ele foi trabalhar, acha, vai a casa do compadre rico, diz que dá riqueza, o rico vai lá, vê que não é, joga o marimbondo na casa do pobre, ou seja, tudo aconteceu período, né, ao longo de um dia. Marque a alternativa que justifique, passou, que justifique o uso das aspas no conto acima. Vamos ver, pessoal. Ele começa a utilizar as aspas aqui, e logo que o avistou, foi gritando, compadre, fecha as portas, e deixa uma das janelas abertas, tal, fecha a janela, compadre, né? Compadre, abre a porta. Ou seja, as aspas aqui nesse conto foram utilizadas para marcar a fala das personagens, né? Letra A, inclusão de termos em língua estrangeira? Não. Transcrição de falas? Sim. Indicação do pensamento dos personagens? Gente, eles não só pensaram, né? Eles verbalizaram. Não. Uso de termos num sentido diferente do habitual, uma conotação, uma metáfora? Não também. Beleza? Beleza, professora! Então vamos ao nosso último texto. Espelho no cofre. De volta de uma longa peregrinação, um homem carregava sua compra mais preciosa, adquirida numa cidade grande, um espelho, objeto até então desconhecido para ele. Julgando reconhecer ali o rosto do pai, encantado, ele levou o espelho para sua casa. Guardou-o num cofre no primeiro andar, sem dizer nada à sua mulher. E assim, de vez em quando se sentia triste e solitário, abriu o cofre para ficar contemplando o rosto do pai. Sua mulher observou que ele tinha um aspecto diferente, um ar engraçado, toda vez que o via descer do quarto de cima. Começou a espreitá-lo e descobriu que o marido abria o cofre e ficava longo tempo olhando para dentro dele. Depois que o marido saiu um dia, ela abriu o cofre e nele, espantada, viu o rosto de uma mulher. Inflamada de ciúmes, investiu contra o marido e deu-se então uma grave briga de família. O marido sustentava até o fim que era o seu pai quem estava escondido no cofre. Por sorte, passava pela casa deles uma monja. Querendo esclarecer de vez a discussão, ela pediu que lhe mostrassem o cofre. Depois de alguns minutos, no primeiro andar, a monja comentou, ainda lá em cima: ora, vocês estão brigando em vão. No cofre não há homem nem mulher, mas tão somente uma monja como eu. Gostaram da história? Também gostei dessa história. Pessoal, essa história tem um humor no final. Lembrando a vocês que o humor é quebra de expectativa. Qual a quebra de expectativa? Quando ele começa a falar aqui, por sorte passava pela casa uma monja. Qual a expectativa que a gente cria? Agora a história será solucionada. Porque alguém vai interferir e vai falar, esse é você, né? O que você tá vendo não é seu pai, é você. O que você tá vendo não é uma mulher, é você. Alô, acorda, é isso que a gente esperava. Só que a monja vai pra frente do espelho e fala, gente, não é homem nem mulher, é uma monja, olha, até parece comigo, né? Como eles não conheciam o espelho, eles não sabiam exatamente para que servia, né? Não sabia para que servia e não sabia que eles estavam se enxergando no espelho, que era o reflexo, né, que eles viam da própria imagem. Questão 6. A história ocorre num espaço aberto, num espaço fechado, dentro do cofre. No texto não há elementos para responder a pergunta. Pessoal, ocorre no espaço fechado, né? Dentro de casa, num quarto acima. Questão 7. Em que consiste o humor do conto? Bom, no homem reconhecer no espelho o rosto do pai, não é essa quebra de expectativa. Na mulher ver no espelho o rosto de uma mulher, não. Quando a mulher vê no espelho o rosto vê outra mulher, o rosto de outra mulher, aí começa o conflito, começa o problema, tá? E não a quebra de expectativa, não o desfecho, não o clímax, tá?
Na monja reconhecer no espelho outra monja como ela. Exatamente. O humor a gente acha que a monja vai resolver a questão, né? E esclarecer o problema. E ela vai e fala, não, nem é homem nem mulher, é uma monja. Ou seja, ela também entrou no problema, não resolveu. Ajudou a fazer parte do problema. Beleza? Então, questão 7, letra C. No fato, letra D, vamos ver por que não é letra D, né? No fato de que nenhuma das personagens conhece ou sabe para que serve o espelho. De fato, elas não sabem nem reconhecem. Mas isso não é o que gera humor. O que gera humor é quebra de expectativa. E a quebra de expectativa é dada quando a gente cria expectativa de que a monja iria solucionar o problema e ela, na verdade, só colabora para o problema. Questão 8. Indique. É isso mesmo. Questão 8. Indique o clímax do texto. Gente, o clímax do texto vai acontecer exatamente quando a monja está passando, certo? Que aí você fala, opa, alguém para resolver. É por isso que gera humor, porque o clímax te leva a pensar alguma coisa e o desfecho, né, quebra a expectativa, ou seja, o final vai ser diferente, tá? Então, é a parte que fala da monja. Vamos ver? Letra A. O marido sustenta que era seu pai quem estava no cofre. Não é o clímax. A mulher abre o cofre e vê sua própria imagem refletida no espelho. Não é o clímax. A monja vê sua imagem no espelho. É o clímax, né? Ela vê no espelho, você fala, agora ela vai dizer, né, o que está acontecendo. Não, mas a monja vê sua imagem no espelho, é o clímax, tá? E letra D. Ocorre uma briga entre marido e mulher. Não, isso aí, a letra D faz parte do conflito, tá? Questão 9. O importante no conto é o quê? Gente, num conto, o que é importante? O conflito, né? Não é a apresentação, não é o clímax, não é o desfecho, é o que motiva a história. Então, é importante a briga entre o marido e a mulher, que é o conflito? Não. O conflito não é a briga entre o marido e a mulher. A briga entre o marido e a mulher é o desenvolvimento do conflito. O conflito começa quando a mulher vê a imagem de outra mulher no texto, ó, no espelho. Beleza? A intervenção da monja, ou seja, o mais importante do conto é o desfecho. Letra C. A mulher ter visto sua imagem no espelho é o conflito. O homem ter dito à mulher que era o seu pai quem estava no sofá, ou no sofá, tô lendo errado, gente, desculpa, que estava no cofre, não, tá? Então, a gente já descarta aí a letra A e a letra D. Bom, num texto, o que é mais importante é o conflito. Embora nesse texto o desfecho contraria o conflito, né? Mas o conflito continua sendo, sim, de fato, mais importante. Porém, o conflito está na letra C. A mulher ter visto sua imagem no espelho. Beleza? Agora, vou marcar a questão 9, letra C, mas vocês entenderam a minha explicação, né? Beleza? Vamos à questão 10, então. A palavra espreitar no texto tem como sinônimo. Vamos voltar ao texto para ver o que é espreitar? Aqui, ó. Sua mulher observou que ele tinha um aspecto diferente, um ar engraçado toda vez que o via descer do quarto. Começou a espreitá-lo e descobriu que o marido abriu o cofre e ficava longo tempo olhando para dentro dele. Então, espreitar aí traz a ideia de vigiar. Questão 10, letra C também. Beleza? Bom, meninos, espero que vocês tenham gostado da revisão, espero que vocês tenham gostado da seleção de contos, seleção de exercícios, tá? Espero, com essa resolução, ter contribuído um pouquinho mais aí para o conhecimento, né, de vocês sobre o conto e também para desenvolver o gosto um pouco mais pela leitura. Um beijo para vocês.